Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Casal para Casais. É uma honra estar aqui com vocês em mais um episódio incrível, sensacional, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, porque é o que edifica a minha casa, a minha vida, tá? Então eu tenho certeza que vai edificar a sua. Eu sou a Gisele Guasti. E eu, Márcio Guasti. Estamos aqui para levar informações para você entender o que é casamento. E isso vai fazer a transformação na sua vida. E se prepare porque nós temos o melhor de nós para entregarmos aqui hoje. É verdade. Hoje está aqui simplesmente eu, o meu maravilhoso marido. Isso aí. Nós vamos estar aqui compartilhando, conversando, né, meu amor, sobre esses assuntos. Mas antes eu gostaria que você já curtisse, compartilhasse, se inscreve no canal, não deixe de perder nada, nenhum assunto, porque ativa aquele sininho, que quando for começar você já está aí antenado, você já coloca na sua agenda e você já entra nesse mover, nesse ambiente, tá bom? Gostaria também de pedir para que você curtisse também a nossa página no Instagram, que é o @mentores de casais. Nos segue lá, porque nós temos várias dicas ali para vocês como casal, tá? Que vai edificar a sua vida. E aproveitando esse momento, aqui eu quero apresentar os nossos livros, né? Eu e o meu esposo temos um livro que é o Casais Conscientes. Aqui nesse livro tem 9 módulos que vai transformar o seu casamento. Assim como nasce uma vida com 9 meses de gestação, após esses 9 módulos nascerá um novo casamento na sua casa. Pode ter certeza disso. Nós unimos e juntamos vários estudos, livros, tudo que nós vivemos também na nossa trajetória, tudo aqui dentro, para poder você ter um caminho, uma direção de saber o que fazer no seu casamento e não ficar perdido. Então, acesse aí, ou manda um direct pra gente, manda uma mensagem, acessa ali também na bio, que você consegue adquirir, tá? No nosso Instagram ali, o nosso livro que virou um curso, né, meu bem? É isso aí. Esse curso, ele tá diretamente para que você usufrua melhor no seu casamento. Aliás, né, quem nos ensinou o que é casamento, né? Então, nós precisamos de entender que Casais Conscientes veio para mudar o seu ponto de vista sobre o que você está fazendo inconscientemente dentro do seu lar. Então, nós entregamos isso daqui para você entender e fazer o que tem que ser feito no casamento conscientemente. Isso mesmo. E nós também temos o nosso devocional conjugal. Esse daqui, sabe, foi um momento bem desafiador do nosso casamento, no qual a gente estava vivendo ali, e o Senhor entregou para o Márcio, né, escrever. Esse devocional, ele tem 40 lições, tá? É um propósito que você pode fazer para o seu cônjuge. Por isso que o nome dele é Priorize o Seu Cônjuge. E aí vai a pergunta, você tem priorizado? Pois é, se não tem, aqui ó, o melhor presente que você pode dar. Já tá chegando o final do ano, então ó, faça isso para você, pro seu casamento. Dê o presente para o seu casamento. E aí você vai priorizar com essas tarefas que tem aqui dentro. Todos os dias para você exercer esse propósito, ver como vai mudar. São pequenas ações diárias que transformam um casamento em forte, em uma rocha inabalável, que é onde vocês estarão firmados. Pode ter certeza disso. E temos aqui dentro as videoaulas, né, meu bem? Fala Isso, as 40 videoaulas veio para acrescentar nesse trabalho. Por que que nós pensamos nisso? Tem aquele bonitão que não gosta de ler, não é adapto à leitura, não tem paciência ou não tem tempo. Nós fizemos para agregar na vida dele, para não ter historinhas, 40 videoaulas. Videoaulas que você pode estar assistindo todos os dias e colocando em prática esse propósito na vida do seu cônjuge. Aliás, né? Que dia que nós paramos para fazer um propósito de 40 dias pela vida daquela pessoa que cuida de mim? É verdade, a gente faz de tudo, a gente se esforça, corre atrás de tudo, é no profissional,
né? É cuidar dos filhos, é cuidar da casa. E às vezes faz jejum, né? E ora, intercede. Mas um propósito específico para o seu casamento de 40 dias, aí eu quero ver, né? Se esforçar para fazer mesmo. Então tá aqui, tá na sua mão, isso pode transformar o seu casamento, tá? Então é só nos chamar que você tem o acesso, só clicar ali no botãozinho que você já consegue garantir ali através do Instagram. Tudo isso. Eu também vou deixar o link aqui abaixo desse episódio para que você possa ter acesso ao nosso material, tá? Que está riquíssimo para poder transformar o seu casamento. Gostaria agora também de falar da empresa que está junto conosco, patrocinando esse momento para levar conhecimento, né, para sua casa através do podcast de Casal para Casais, né? Que é a Lucy Lucy, uma empresa de propósito, de família, que entendeu a nossa missão e que está junto querendo transmitir tudo para vocês, né? Levando conhecimento, mas também saúde e bem-estar, porque um corpo forte e saudável vai desfrutar diariamente com energia, você pode ter certeza disso, foco, concentração. E hoje nós estamos aqui, além de estar tomando o nosso matcha, né, que maravilhoso, com sabor de limão, incrível, incrível, sensacional, é o preferido do meu marido, né, não tem jeito. Eu quero falar também para vocês desse polivitamínico que é o Temé. É um polivitamínico exclusivo, né, claro, que tá ali para o homem, mas ele tem mais de 23 vitaminas dentro dele. Então, assim, é um polivitamínico que veio para agregar, principalmente para os homens que muitas das vezes deixa ali a saúde um pouquinho de lado porque está na correria. E se a mulher não pegar na mãozinha junto, vamos se cuidar, vamos fazer um exame, um check-up, vai passando batido e não faz nada. E suplementar, então, são raros. Mas hoje nós temos visto cada vez mais homens se preocupando com essa área, né? Da saúde mesmo, buscando cada vez mais estar bem. Então, com energia, com disposição, né? Com a testosterona mais alta. E por ele ter testosterona, as mulheres também podem usar, porque as mulheres têm um nível de testosterona baixo. Então, tá aqui, né, esse suplemento aqui para você, né, nutricional, para você estar nutrido. Tem feito a diferença, meu amor, lá em casa? Totalmente. Na verdade, quando eu comecei a tomar esse suplemento, ele começou a fazer a diferença na minha vida, trazendo mais disposição, trazendo mais vitalidade no dia a dia, que eu via que eu não tinha antes. Então, eu falo porque eu uso. Exatamente. Essa disposição ele traz e é muito bom. Nós usamos vários deles, né? Esse é um deles que eu gostaria de estar apresentando aí para você. Homem antenado, fica ligado, para você ficar com a energia mais top ainda, concentração, disposição, para você aguentar aquele pique, né, para sua família. E mulheres também podem estar consumindo. Essa empresa é sensacional, ela é incrível, ela é maravilhosa. Então, além dela te proporcionar com o meu link que eu vou deixar aqui abaixo, 25% de desconto para você usufruir pelo resto da sua vida qualquer produto através do meu link de cupom de desconto. Ela também tem a função onde você quer agregar e ter uma renda extra e você adquirir também qualquer produto quando você faz um cadastro pela metade do valor com 50% de desconto. É demais. Uau, é demais. que Essa empresa, na verdade, ela pensa em família. Essa empresa, ela está aqui à disposição da família, porque ela não pede nada que a pessoa precisa de ser formada para estar adquirindo esses produtos ou até vendendo esses produtos, né? É verdade. Então ela entra tanto para a pessoa que está sem renda nenhuma, Isso. para uma dona de casa que quer fazer alguma coisa, porque ela já cuida da casa, já faz muita coisa, Sim. mas ela também quer ter uma renda. Então ela consegue também através da Lucy Lucy. E para você que é médico, advogado, professor, mentores, você pode agregar a Lucy Lucy como uma renda extra. Olha que sensacional, que incrível que é essa empresa, te proporcionando a você conseguir ampliar mais ainda a sua renda. Não é bom não você ter mais dinheiro no bolso? Ah, com toda certeza. Então essa é a Lucy Lucy, tá? Então é um pouquinho da empresa que entendeu a nossa missão, né, meu amor? É isso aí. Então vamos para o que interessa agora, nesse momento, e vamos falar um pouco agora sobre família, né? O que nós estamos aqui agora para fazer é o quê?
levar conhecimento para vocês, para trazer clareza sobre esse fator dentro do seu lar. É maravilhoso. E agora, né? Você trazer o seu cônjuge e assistir junto esse episódio para tirar aprendizado, que eu tenho convicção que com certeza vocês vão tirar alguma coisa e colocar em prática, porque nós precisamos de pegar a teoria e colocar a prática em costume em nossas vidas para que vire um hábito. Isso aí, diário, então, um estilo de vida, né? É isso aí. Sensacional. Nós sempre falamos aqui, né, meu amor, sobre casamento, né? Casamento é coisa de gente grande, casamento é coisa de mulher, é coisa de homem, não é verdade? Então, nessa pegada, o nosso tema hoje, que vai ficar bem específico para as pessoas entenderem, vai ser sobre o favor, sobre a crise e sobre o crescimento. Uau! Sensacional, né? Esses temas. O favor de quê? Favor de Deus, né? É isso aí, nós já vivemos já com um favor, né? Na verdade, se nós pararmos para analisar, nossa vida é um favor. Nós vivemos e se pararmos para analisar nossos órgãos vitais, nosso olhar, nosso respirar, sentir o sabor, ouvir, tocar. Nossa. São tantas perfeições, né? São tantas perfeições que até eu comentei com você esses dias de eu começar a sentir algo e o organismo ele já vir, já combatendo aquilo com a força que ele tem. Então é impressionante isso que acontece. Então nós já vivemos um favor. Porém, pelo dia a dia, pela circunstância, você acaba não reparando e não sendo grato a isso. É essa palavra que eu queria falar, a gratidão, A né? gratidão. Porque quando você é grato, você simplesmente atrai ainda mais esse favor do Senhor. Porque nós nem merecemos esse favor, para falar a verdade. Nem merecemos. Então, o que acontece? Ele acontece porque Deus é Deus nas nossas vidas. E por Verdade. isso ele nos derrama todos os dias. Só o fato da gente acordar, estar respirando, já é um favor, né, de Deus e sobre as nossas vidas. E falando de casamento, né, quando você gera essa palavra gratidão e não só reclama do seu cônjuge, você vai experimentar e desfrutar daquilo que você quer no seu casamento. Mas se pelo contrário, você só reclama, só murmura, que é o contrário da gratidão, aí não tem como. Não prospera, né? Não vai desfrutar. Não prospera porque, na verdade, a gente precisa de entender que quando Deus ele fala que quando nós casamos, nós viramos um só corpo, nós precisamos de entender que é assim. E princípio não se quebra, Gisele. Quando nós vamos ver a história de Jó, por exemplo, e aí a gente vê que o que acontece com a história de Jó. Quem não conhece a história de Jó, busca ler a história dele. E você vai ver que ele perde tudo. Ele sofre com várias coisas. Até a mulher dele mesmo aponta o dedo para ele e condena ele, que Deus que ele serve. Porém, ele continua grato e acreditando na promessa dele. E aí, o que acontece com o Jó? Jó depois restitui tudo novamente. Deus entrega tudo novamente para ele em dobro. A palavra diz isso, que devolve tudo em dobro. Mas a história também não fala que da morte da mulher de Jó, como que a mulher de Jó morreu. E aí a gente traz um discernimento em cima disso, né? O diabo ele não encostou na vida dessa mulher. O diabo não encostou na vida dela e Deus presenteou Jó com mais 10 filhos. Uau, então. 3 foi mulheres. E dessas mulheres, as mais lindas do mundo. Quando nós trazemos isso para nosso raciocínio conjugal, por que o diabo não encostou nessa mulher? Porque eu deduzo que, como não falou nada sobre a morte dela, ela foi essa mulher que deu esses 10 filhos novamente para ele. Porque senão estaria escrito que ele tinha perdido ela também. Correto? Sim. Então, por que o diabo não encostou nela? Porque quando o trato foi feito com o diabo para tirar tudo da vida de Jó, que Deus permitiu ser tirado, a vida estava falando da vida de Jó. E quando fala da vida de Jó, a esposa faz parte disso.
É uma só carne, né? Então, quando ele falou, pode tirar tudo, A princípio. só não toca nele. Só não toca nele. Então, não tocar nele também foi o fato de não tocar nela, porque eles eram um só. É isso aí. É sensacional. Que favor merecido do Senhor. Isso é um favor. Incrível. E como a gente estava falando sobre... E só para poder o pessoal entender, né? Essa questão. Mas quando a gente estava falando sobre casamento pra gente adulto e não para criança... E aí, quando você escuta aquela frase assim, Márcio, criança faz o que quer, gente grande faz o que tem que ser feito. O que vem na sua mente sobre isso? Criança faz o que quer e gente grande faz o que tem que ser feito. Porque, na verdade, muitas das vezes nós casamos e continuamos a vivendo uma vida de marido Peter Pan, né? Nunca cresce, nunca amadurece. E crise vem e eu continuo com a imaturidade e não aproveito a oportunidade da crise para amadurecer. Criança porque mesmo, eu acho né? que, na verdade, é em cima da crise que a gente amadurece, né? Na crise que aparecem novas oportunidades. Criança não cresceu. A riqueza, o Senhor, ele permite a crise em nossas vidas para que a riqueza seja transmitida para o outro. Porque se eu tenho uma crise no meu casamento, eu consigo romper ela. Se eu consigo romper essa crise, eu consigo amadurecer. E quando eu amadureço, eu recebo algo divino do Senhor, que é a experiência. Uhum. Mas essa questão ela é interessante porque quando a gente vê que existem muitas pessoas aí que são casadas e tem essa infantilidade ainda, essa criança não cresceu dentro dessa pessoa, tanto do homem quanto tem mulheres também. Aham. Né? A gente vê que é literalmente essa falta desse amadurecimento, principalmente o amadurecimento emocional, né? E que ali é onde ele vai aprender de fato sim a fazer o que precisa ser feito, né? Não só o que eu quero, que estou com vontade, na hora que eu quero, não quando, né? Quando eu estou querendo fazer, porque nós estamos falando de coisa séria, nós estamos falando de um casamento, né? E gente grande não faz vontade, né? Gente grande faz o que tem que ser feito. Pois é, nessa parte, porém, muitas das vezes, eles não estão fazendo porque eles estão ainda com a parte emocional debilitada. Então, aí é a abertura da consciência de que você se libertar, sabe, daquela infância ferida, você se libertar de uma criança que ficou ferida dentro de você e que não está evoluindo, que ainda continua, né, ali debaixo das asinhas da mamãe, que ainda continua com o cordão umbilical ainda agarrado, sabe? Ainda com isso vem trazendo para dentro do casamento e faz isso na esposa, muitas das vezes. Ou a questão da questão emocional também da mulher, que muitas das vezes vem com a deficiência, com a debilidade paterna, Sim. e aí vem para o casamento e faz a paternidade no marido. Então, isso acaba interferindo com que eles desfrutem melhor do seu casamento e com que eles façam o que precisam ser feito. E aí deixa qualquer coisinha levar a bater, fica com raivinha, fica com mimimi, igual criança birrenta. Sabe? Vira a cara. O que acontece, Gisele? No Casais Conscientes, nós falamos sobre isso. Porque é algo que fere muito o casamento. Por quê? Quando eu caso, pela minha ausência da paternidade, como eu tive a ausência paterna na minha vida, Sim. O que acontece comigo? Eu não tive a oportunidade de ter um pai para quebrar esse cordão umbilical da minha mãe. E aí, se eu permitir isso, eu vou ser sempre o filhinho da mamãe, porque eu não tive pai. E aí a minha mãe também, ela vai estar sempre super protegendo o filhão que já tem que estar tomando posicionamento de pai de família. Uhum. Então aqui no Casados Conscientes nós colocamos isso. Nós colocamos isso em prática para quê? Para o maridão saber o que é vício emocional. Para o maridão e para a esposa saber os papéis de cada um. Sim. Porque quando eu sei isso, Gisele, eu consigo entender que eu preciso de fazer o que tem que ser feito dentro do casamento. É isso aí. E aí acaba a vontade. Por quê? Eu vou em cima de princípio. Porque muitas das vezes eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei como lidar. Eu não tenho essa informação. E aí o que vai acontecer? Eu vou só repetir o que eu aprendi como casamento. Só que quando eu pego e aprendo isso, eu tenho essa informação, a palavra de Deus diz que quando você conhece a verdade, ela te liberta.
Então, nós passamos a verdade em cima de ensinamento através do Casais Consciente. Você aprende. É só você colocar em prática. Sim. E no caso, você contando essa parte da sua paternidade que você não teve, e você acabou tendo uma maturidade com isso, com essa dor. Só que através disso tudo, essa dor, ela te levou a um propósito. Então, foi por isso que você entendeu qual que era o propósito. E é exatamente por isso que tem aqui o Devocional Conjugal e o Casais Conscientes aqui na nossa mesa. Porque você entendeu o propósito através dessa dor. O problema é quando não entende esse propósito através dessa dor. E aí, como age, né? Então, assim, você acredita que a maturidade, ela tem mais a ver com a disciplina ou com o propósito mesmo, Márcio? Eu acho que você precisa de treinar esse propósito, porque tudo é disciplina. Tudo eu começo a fazer quando eu vou para uma academia, eu acordo arrastado para ir para academia. Eu não tenho vontade de ir, então eu estou agindo com o quê? Eu estou agindo com disciplina. E aí eu estou indo, só que até virar um hábito. Eu vou sentir prazer. Eu sei que eu vou sentir prazer daquilo dali. Então, quando eu começo a sentir prazer, aí vira o propósito. E aí eu começo a entender o que eu tenho que fazer dentro do meu casamento para eu sentir prazer todos os dias. Porque o casamento, Gisele, é uma conquista diária. As pessoas, elas casam, as pessoas, elas vivem no automático e deixam o inconsciente viver. Aí eu pergunto para você, quantos dias tem que você não vive um casamento? Quantos dias tem que você vive no automático? Quantos meses você tem que você vive no automático? Quanto tempo tem que você acaba fazendo o Ctrl+C, Ctrl+V, o que está ligado no inconsciente? Faça diferente dentro de casa. Faça diferente todos os dias. Todos os dias você surpreendendo o seu cônjuge, você consegue trazer uma nova energia para dentro de casa. Sim. Então, na verdade, o que acontece aqui que eu consigo enxergar nisso é que o propósito é ele que está ali me movimentando para que eu não esqueça e não desanime no meio dessa caminhada. Porque existe um propósito, existe algo atrás desse casamento. Não é só simplesmente por eu viver casado nos dias aqui. O que é que tem que me mover? É esse propósito que precisa me mover. E esse propósito é ele que alimenta a disciplina, correto? Ele que alimenta a disciplina diária dentro do seu casamento. E quando a gente fala de disciplina diária, existem tantas coisas, né, que entra aqui dentro. É a oração em casal juntos, né? É o momento a dois, é o sentar para dialogar, é a comunicação, é a ligação mesmo de espírito, de alma, de corpo. Então, é tudo isso que vai entrando nessas disciplinas, né, do dia a dia, que vai alimentando cada vez mais, porque vocês entendem, sabem que existe um propósito atrás do casamento de vocês. Porque nós não estamos aqui nessa terra somente para viver casado, viver trabalhando, viver aqui das coisas que tem aqui, materiais, desfrutando ou não. Nós estamos aqui por um propósito. E se você ainda não descobriu qual é o seu e qual é o propósito que tem através do seu casamento, quantas famílias, quantas pessoas vão ser impactadas com a sua história, com o seu casamento. Então, é necessário você buscar. Sabe? E para você poder buscar, vai se exigir sim a maturidade, a você largar a um passado que tenta te prender. É você viver literalmente no poder do aqui, do agora, viver o presente, sabe? Porque a gente costuma sempre falar, né? Sobre essa questão do presente, do passado, do futuro, Sim, né? a gente precisa de metrificar, né? Nós precisamos de metrificar. E eu costumo analisar a minha vida, onde que eu estou vivendo agora, nesse momento. 70% presente. Eu preciso de planejar, eu preciso de arquitetar o meu futuro, 20%. 20%. Agora, eu preciso de ver aonde que eu errei, aonde que eu falhei, 10% é passado. Eu preciso de entender onde que eu estou. Porque muitas pessoas estão vivendo no passado todos os dias. Muitas pessoas estão vivendo no futuro todos os dias. E o presente está aqui para a gente viver. É onde que Deus age, é no presente. É onde que eu tenho atitudes, é no presente. Eu preciso de entender isso. Porque se eu não entender isso, o meu inconsciente sempre vai me levar para onde? Para as minhas informações que eu tenho. Que é o quê? Passado. E aí eu começo a ficar ansioso, porque o futuro que eu quero que chega, que é a satisfação, ela nunca chega. Então eu vou ter crises. E eu preciso de entender sobre isso no casamento. Por isso que precisa de um autoconhecimento, de uma busca constante no desenvolvimento pessoal, para que você consiga se resolver,
sobre essas situações do passado e entender que você não tem o ontem mais nas suas mãos. Você também não tem o amanhã, não está no seu poder, mas você tem o hoje, você pode fazer diferente. E isso que é o que mais importa, né? Que é você saber o que você pode fazer hoje. É o presente de vida. Aí entra o favor do Senhor de novo. Porque é hoje o presente. Ele me deu o hoje em vida para eu viver e desfrutar hoje. É isso aí. Sabe? E se eu falo, Gisele, quando eu falo de crise, eu falo de insatisfação. E por que eu tenho insatisfação, por exemplo, com alguém que possa pisar no meu pé, com alguém que possa me dar um prejuízo, com alguém que pode fazer alguma coisa de ruim comigo? Aí eu quero vingança. Eu quero vingança sobre aquilo, porque eu não posso ter vingança pelo aquele que quer tirar sempre o que é mais precioso de mim na minha vida com as crises. Mas aí você pode falar um pouquinho mais sobre essa vingança, porque nós, né, viemos entendendo na nossa cultura e tudo que vai mudando aí do português também, a vingança por um outro lado. É isso aí, eu preciso de acender essa vingança dentro de mim. Tem um exemplo também sobre a vingança, né? Que é sempre pro lado mal, né? É, sempre do lado mal. Eu preciso de vingar. E aí a gente vai para os nossos antepassados, né? Para nossa mãe mesmo. Sim. Quando uma árvore, uma flor, ela consegue romper, o que acontece com ela? Ela vingou. Mas por que ela vingou? Ela venceu. Ela venceu aquela crise. O processo. Aquela crise de quê? A terra tampou ela. Essa semente, ela foi lançada. Só que, para que ela venha nascer, ela tem que passar por um processo. E aí, como ela vingou essa terra? E esse processo dói, né, Márcio? Dói, nós precisamos de... Persistência. Nós precisamos de entender que nós temos que ter resiliência. Nós precisamos de persistir. Porque uma coisa você falou aí que é fato. Nós temos um propósito. Nós sabemos que o casamento, ele é divino. Então, se ele é divino, eu vou trazer toda a energia para dentro de mim mesmo e eu vou agir de forma intencional para que ele rompa e que eu não fique vivendo essa vida mediana, que eu não fique vivendo um casamento qualquer, um casamento medíocre. Pesado, infeliz. Por isso que eu trago essa vingança para você entender mais ou menos do que eu estou dizendo. Você tem que gerar esse mesmo sentimento quando você coloca isso para alguém que faça isso com você e você mesmo. Você não está sendo o sabotador desse casamento? Pensando em coisas negativas, pensando até em executar e acabar com esse relacionamento, esse casamento que pode dar certo. A partir do momento que você procura conhecimento, autoconhecimento, ele vai te libertar. Em Romanos 12 diz que nós precisamos de renovar as nossas mentes. Porque se nós não renovarmos as nossas mentes todos os dias, isso não vai acontecer. Eu vou viver na lei de Moisés. Eu vou viver no tempo de Moisés, se eu não renovar a minha mente. E se eu não entender que o tempo que o Senhor age é no presente, é no agora, eu não vou conseguir romper com as etapas. E aí que eu preciso passar no dia a dia e vingar esse relacionamento. Vingar é entender, porque sempre quando fala vingança vem na nossa mente o lado ruim. O lado que, meu Deus, a pessoa vingativa, vou dar o troco, vou dar o dobro. Não é sobre isso. Então, essa analogia que você trouxe, de trazer essa explicação de, nossa, olha só, vingou aquela planta, vingou aquela semente, vingou, ela venceu, ela persistiu, agora ela está livre. Isso está muito linkado com o perdão. Está muito ligado com o perdão, mas vamos falar um pouquinho mais à frente sobre esse perdão aí. Está muito ligado pelo perdão. Agora mesmo eu quero saber sobre esse favor. E porque ali teve o favor do Senhor agindo também para que essa plantinha ali crescesse, rompesse. É claro, tem chuva, tem o tempo da natureza, que é perfeita, que é maravilhosa e que a gente precisa de tudo. Por isso que é em tudo da graça, e tá sol da graça, tá chuva da graça. Tem alguma coisa precisando desse momento, sabe? Então a gratidão entra aí de novo, mais uma vez. Então você vê o favor do Senhor nessa parte, né? Para você entender, é como um vento. Você pode explicar um pouquinho sobre esse favor, assim, como se fosse... Porque é uma acessibilidade espiritual. Sim, nós precisamos de estar conectado ao Espírito Santo para entender o que eu estou falando aqui, né? Porque a nossa vida é o quê? A nossa vida é um sopro. Um sopro, aí o vento. Tá vendo?
E aí, quando nós falamos sobre o vento, nós trazemos também um entendimento do que pode acontecer com a gente através disso. Sim. Esse favor, essa crise que nós estamos falando aqui, você tem que começar a juntar as pedras. Poxa, eu estou passando por essa crise. Eu estou passando por essa crise, mas eles também passaram por essa crise. E o crescimento veio, porque se o crescimento não tivesse vindo, não tinha saído livro, não tinha saído devocional, não tinha saído mentoria. Não desfrutávamos do relacionamento que a gente desfruta hoje. É isso aí. Não desfrutávamos. E outra, se a gente não entender esse vento, esse sopro, como o mover de Deus dentro do nosso casamento, nós vamos entrar no pavor, e o pavor é a crise. Eu tenho um exemplo. Tem um exemplo. Você falou aí agora, eu vejo um insight. Pedro. Pedro, quando Jesus chegou, a ventania estava acontecendo no mar. O mar estava revolto. E aí? Sim. O que aconteceu com a vida dele? Ele teve fé. Mas o que começou a impedir ele de alcançar Jesus? O medo. O medo. Paralisado. O medo, ele precisa de ser controlado. O medo, ele precisa de parar de me travar e achar que o meu casamento não vai dar certo. Não tem jeito mesmo, não. Como que não tem jeito? Para de sacar. Só saca em um casamento. Porque o casamento é um investimento. E nós precisamos de entender que nós precisamos de investir no casamento para o casamento dar fruto. Sim. Não ficar sacando. Imagina agora, vamos por uma conta no banco e eu vou sacando. O que vai dar um dia? Vai dar ruim, vai dar nada lá. Uma hora vai acabar. E é isso que acontece em muitos casamentos. Muitos cônjuges. E eu vou falar para o meu lado, vou puxar para a minha parte. Muitos homens fazem o quê? Só querem sacar. E aí o que acontece? Em que investimento está fazendo? Não deixa faltar nada, não. Presente, ela tá cheia. Comida não falta. Mas aí a gente está falando de presente. Mas e a presença? Tá onde faltando, que entra a presença? Para que as coisas se transformem dentro do meu lar, para que eu viva uma vida de sacerdote. Se eu faço essa pergunta hoje para você, você sabe o que é ser um sacerdote? Você tem princípios de sacerdote dentro do seu lar? Se você entender isso, você já muda muito o jogo. Exatamente. Muito jogo. E se você não sabe, o Casais Conscientes tem. Tá tudo aqui, Gisa. Tá tudo aqui. E o investimento... Ele é completo. E o investimento, o devocional conjugal tem. Diário. É investimento diário. Nós precisamos... Vocês aí de casa sempre nos assistem, vocês precisam entender que a gente sempre fala aqui sobre você ser sábio, ter sabedoria. E a sabedoria, ela só vem de Deus. Não é algo que a gente pega em lugar nenhum. Né? Inteligência, sim. A gente desenvolve a inteligência. Né? Mas a gente sempre fala que peça sabedoria a Deus para que você aprenda com o erro de quem já errou um dia e você não caia nesse buraco. Porque a gente sempre fala, o inteligente sabe cair do buraco. E o sábio nem cai. Então, peça essa sabedoria a Deus. Porque se nós estamos falando aqui algo que nós vivemos, que nós passamos, colocamos aqui para vocês, nos livros, no devocional, adquiram. Investem no casamento de vocês. Isso é libertador. É libertador você ter conhecimento, você saber qual é o seu papel, você se livrar desse passado que a gente citou aqui, que te aprisiona, né, meu amor? Sim. A gente teve que romper muito e a gente tem que romper todos os dias sobre esse passado, né? Mas viver esse favor do Senhor, que é o hoje, o presente. Quando eu entendo que o favor do Senhor, ele está sobre a minha vida como esse sopro de vida, sabe? Como esse vento. A gente perde o medo vai perdendo o espaço. Ele vai ficando para trás. E é uma dica de ouro para você começar 2026 de uma forma diferente de 2025, 24, 23. É você dar nome aos sentimentos. Aprenda a dar nome ao que você está sentindo. Muito bom. Ué, mas como? Vamos pro clássico, Gisa? Quando você está sentindo raiva, você não sabe que você está sentindo raiva? Sim. Então, começa a treinar os outros sentimentos, os outros sentidos que você tem e começa a dar nome a eles.
Porque quando você dá nome aos sentimentos, você começa a metrificá-los. E eu só consigo romper e chegar a Jesus quando eu consigo medir o meu medo e continuar confiando nele. Mas confiar nele com o quê? Com a atitude de continuar andando. Sim. Andando sobre o mar. Andando. Se eu não continuar andando, eu não vou conseguir alcançar ele. Só que eu não posso tirar os olhos dele. É esse ponto. É esse ponto. Ele só conseguiu porque ele não tirou os olhos. Porque assim, quando você vê ele que ele começa a tirar os olhos, ele começa a afundar de novo e entrar no pavor. Né? No pavor. Então, ele sai do favor de Deus. Então, ele começa a entrar no pavor. E assim é no nosso casamento. Se a gente não tiver os nossos olhos, no nosso casamento, no nosso relacionamento, formado e fixado nessa rocha, que é Cristo, que é esse sopro de vida todos os dias. Por que sopro de vida? Porque a única certeza que eu tenho é o hoje, o presente. Então, é hoje que eu vou fazer. Amanhã eu não posso mais estar aqui. Então, é hoje que eu preciso fazer. E se eu entendo isso e meu casamento está firmado nisso e o nosso casamento está direcionado para o Senhor, com toda certeza viveremos um favor do Senhor no nosso casamento todos os dias. E as crises, o medo, né? Desculpa. A crise, o medo, o perdão que é necessário liberar, sabe? A leveza da conexão do casal nas 3 áreas que a gente sempre fala: espiritual, emocional, de físico, de contato, sabe? De elogiar, de falar. Como isso tem se perdido, como isso tem acabado, como isso tem tomado conta por raiva, pelos sentimentos que as pessoas mesmo não sabem o que elas têm, sabe? Por se magoar, por deixar as pessoas governarem aqui dentro. Quando a gente entende quem de fato nos governa, que é Deus, a gente para de deixar o outro entrar e acessar e governar a nossa vida. Mas para isso acontecer, eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de conhecer os meus sentimentos. Exato. Porque senão eu tô com raiva de uma pessoa, essa pessoa me acessa. E muitas das vezes ela nem conhece a minha história. Pois é. Ela nem conhece a minha história e eu consigo admitir que ela me acesse com alguma palavra, por eu estar com a minha identidade fragilizada. Exatamente. Eu tenho que entender, Gisele, que emoção é energia, sentimento é energia. Emoção é o que eu recebo do mundo. E os sentimentos é o que eu vou devolver para ele. Uau! Porque o sentimento entra. E aí, o que eu estou entregando de sentimento para esse mundo? Porque eu estou entregando de sentimento para você, meu amor. Por quê? Porque se eu for balancear os meus sentimentos em cima das minhas emoções, eu estou no céu. Que o a gente mundo não tinha 25 né? anos de casados. Tinha, não. Não tinha superado a crise, né? Que a gente falou bastante sobre o favor aqui. Começamos a falar de crise mesmo. Então, não tínhamos superado a crise para que hoje pudéssemos ser transformados e estar vivendo algo diferente na nossa vida. Isso faz todo sentido, né, amor? A gente acreditar que a crise não é só como negativa. Não, ela te impulsiona a você ver o que tem que ser feito. Sabe por quê? Porque no meio da crise tem um monte de gente chorando. E aí você faz o quê? Quando você vira um vingativo daquela crise, eu vou fazer a transformação. O que eu faço? O que eu resolvo aqui no meu casamento? Sabe o que acontece? Eu começo a vender lenço. Então é onde entra assim, crise é a transferência de riqueza. Pronto. Uau. E aí, o que você faz? Eu vendo lenço no shopping. Não sou consumidor. Eu passo a ser o que vou ofertar aí, né? A ser o... Como que fala? Que fugiu. Fugiu? Eu não sou consumidor de lenço. Eu passo a ser o que fabrica. Sim, você é o... O vendedor de lenço. O vendedor de lenço. Tá isso certo. aí, pode ser isso. Pode ser isso. Então, o que acontece? Nós precisamos de entender sobre a crise, que a crise ela só acontece na minha vida para eu subir de patamar. Porque imagina eu num casamento, na zona de conforto, de boa. Tem sentido? Você falou um pouco antes aí agora. Tem sentido eu vim para cá, ter 40, 50 anos de casado e só isso? E aí, beleza, qual é o aprendizado que eu vou deixar para a próxima geração? Qual é o ensinamento que eu vou deixar para os meus filhos sobre casamento?
O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que ter um propósito. Esse propósito no casamento, ele tem que arder no meu coração e eu entender o que eu tô aqui, para que eu tô com esse marido, para que eu tô com essa esposa, o que eu tenho que fazer com ele. Porque não é nada sobre nós, é sempre sobre o próximo. E quando nós entendemos isso, Gisele, nós conseguimos romper. E aí a crise que eu tô vivendo hoje, eu consigo fazer o que com essa crise? Eu posso usar ela ao meu favor. Para de ficar acomodado e toma uma posição de gente grande e faça o que tem que ser feito. Exato, que foi o que a gente começou a falar. Então, eu preciso, então, diante disso, gerar uma crise dentro de mim antes que a vida gere fora de mim essa crise. Então, eu preciso gerar dentro. Como que é esse gerar dentro de mim antes essa crise? Eu preciso olhar. Me revoltar. E não aceitar. É inadmissível. E mudar o comportamento. É inadmissível. Eu não aceito menos do que eu tô vendo. Porque muitas das vezes a inveja é um sentimento. E aí, a rede social tá aí cheia de comparações. Eu fico olhando ali aquelas comparações ali, fico olhando aqueles casamentos de Hollywood ali. Fake. De fake. Só passa que é lindo. E aí, eu vou e entro no centro da comparação. Ai, eu queria que o meu fosse assim. Ai, quem dera, se ela pensasse dessa forma. Aí a síndrome de Adão entra, né? A culpa é da mulher que tu me deste, Senhor. É ela que faz tudo. É ela que tem a culpa de tudo. Por que que eu não posso pegar e eu posso olhar de uma forma que eu fique indignado com essa situação que eu estou vivendo e eu começo a romper para transformar o meu casamento? Exatamente, porque... Pode falar. Sem responsabilidade do próximo, Giza. É autorresponsabilidade. É autorresponsabilidade. É trazer para mim, eu me indignar e eu falar, eu não admito isso na minha vida. Já falamos bastante aqui em outros episódios sobre autorresponsabilidade. Isso é o que faz a gente entrar nesse nível de revolta aí, de comportamentos ruins. E eu paro de ficar olhando para essa comparação do relacionamento dos outros. E eu começo a ter essa frase que eu falei agora, essa crise, gerar essa crise dentro de mim, para que eu possa falar assim, opa, chega, eu preciso mudar esse comportamento, eu preciso desfrutar o que tem de melhor. Porque a crise, no momento da crise, ela revela, tá, os fracos. Mas ela também fortalece quem tem propósito. Ela te leva a ele com uma facilidade. Então, incrível. ou eu vou entrar numa crise, estou numa crise no meu casamento e vou entrar pro rol de fracassado, de desistente, de não deu mesmo, não dá para viver mais isso. E não olho mais pro meu comportamento, não gera essa revolta dentro de mim e mudo o que eu preciso. O que precisa, Márcio, é as pessoas, de fato, terem um conhecimento e se libertarem de um passado que aprisiona e saber que existe esse presente, que existe esse favor de Deus e que eu posso desfrutar dele, olhando para dentro de mim com autorresponsabilidade, gerando essa crise interna em mim para que eu possa mudar todos os dias e sim, me fortalecer, porque eu sei que tem um propósito na minha vida. É isso aí. Se não é cansaço, é fadiga se não tiver propósito. Eu tenho sentimentos. Ah, tá bom, Márcia. Então, eu tô sentindo isso daí que você tá falando pela minha esposa. Eu tô sentindo. E eu não consigo tirar esse sentimento. Eu não tô falando pra gente tirar o sentimento, mas a gente pode trocar ele. É isso aí. Quem nunca, com tristeza ali, nossa, eu acordei hoje triste, não sei o que tá acontecendo dentro de mim. E rapidinho tomou aquela posição, não vou ficar assim não. Eu vou pra cima, eu vou ficar alegre e eu vou fazer coisas que vão me alegrar. Isso é o ressignificar, né? Ressignificar. Eu tô dando esse exemplo simples para as pessoas entenderem o que nós acostumamos a fazer em nossas vidas. É ressignificar rápido. Porque muitas vezes as pessoas escutam a palavra ressignificar e não entendem muito bem. Eu, por muito tempo, não entendia muito o que era o ressignificar. Aí, depois que eu fui começar a estudar, entrar ali no nível mais profundo, aí eu falei assim, entendi. Então, eu não me permito muito tempo ficar naquele sentimento. Eu vivo ele, aqueles segundinhos, aquele período, porque é normal. Sentir raiva é normal, posso sentir tristeza, não tem problema nenhum nisso, é normal sentir medo. Mas eu não vivo nisso.
né? Então eu pego, fico rapidinho, já identifico, já ressignifico, vamos embora para frente, porque tudo que a gente alimenta cresce. Então se eu ficar alimentando o algo ruim, ele vai crescer. Tudo que alimenta cresce. Você cresce falou dentro aí. de mim Dentro de você. e para fora de mim também. E para fora, porque você se manifesta, você acaba contaminando as pessoas com isso que você está sentindo. Dá um exemplo para as pessoas entenderem? Alguém morre na minha família. Sim. Ok. Biblicamente falando, nós temos 7 dias. 7 dias de luto. E ali eu posso chorar, eu posso sofrer, eu posso espernear. Que tá válido. Beleza, mas depois de 7 dias, Gisele, eu preciso de tomar uma atitude na minha vida. Exatamente. Senão, eu preciso de seguir. Eu morro junto com a pessoa. Eu preciso de seguir. E aí o que acontece? E mata os outros que estão aqui. Não, mas continua doendo. Beleza, continua doendo. Mas se eu ressignificar essa dor todos os dias, ela vai ficar como saudade. Momentos bons. Uma saudade, os momentos bons. Isso daí, ser grato pelo tempo que viveu junto com aquela pessoa. É difícil, Márcio. Eu sei que é desafiador. É desafiador, mas se eu não colocar em prática, vai acontecer como acontece com várias pessoas que eu conheço ao meu redor. Que tem já 14, 15, 20 anos que uma pessoa morreu e ela continua sofrendo aquilo. E aquela pessoa ela já está adormecida. O ciclo dela já encerrou aqui. Nós não temos mais nada a fazer, mas sim com a minha vida. O que eu estou fazendo? Porque ela... Com certeza, ela deixou algum aprendizado para mim. Com certeza. E eu preciso de pegar aquele aprendizado e colocar em prática. Porque a minha hora vai chegar também. É a única certeza que nós temos. A hora de todos vai chegar. Só que vai chegar um momento de julgamento. Sim. E aí, esse julgamento, eu estou tendo a oportunidade hoje de ter clareza para colocar em partida no que Deus colocou na minha responsabilidade. Se Deus colocou uma família na minha responsabilidade, é o meu ministério. Eu vou fazer o melhor que eu posso fazer pelaquela família. É isso aí. Então chegou a hora de todos nós, né, entendermos que toda crise é uma convocação para a gente poder ir para um novo nível. É isso aí, a gente precisa de aprender com as palavras. Não se permitir ser fracassado. E sim que existe um propósito, e por isso ela se fortalece para que eu mude, saia de dentro de mim e fora de mim para esse novo nível. Ela saia de dentro. Hoje, na verdade, nós vivemos uma alienação, né? Nós somos alienados pelos P's da vida. Nós temos vários P's nas nossas vidas. Vários. E eles são autoridades em nossas vidas. Quem são esses P's que Analisa comigo. Vamos começar com o papai. Papai é o principal sabotador da minha vida. E aí eu pego esse P e eu vejo, ele é a autoridade na minha vida. E como que ele pode me sabotar? Me traumatizando em várias áreas da minha vida. E aí, esses drivers vão ser instalados. Sim. E vai fazer a diferença na minha vida adulta. Porque eu, como criança, não vai acontecer nada. E aí, o que acontece? Vamos para outros P's, parentes. Padrasto. Pastores. Padres. Professores. Primos. Política, polícia. Uau, muito P. São muitos P's na minha vida que pode me traumatizar com a autoridade que eles têm sobre mim. Exatamente, são autoridades. Aí nós estamos alienados com isso aí. Alienados. E aí o que acontece na minha vida adulta? Eu preciso de entender que eu preciso de pagar essa conta. Eu preciso de me desalienar disso para viver o extraordinário de Deus em minha vida. E como que eu faço isso, Márcio? Eu preciso de entender quem eu sou. Só através do autoconhecimento. Só sabendo treinar a minha mente, treinar até eu me tornar. Sim, porque essas figuras aí dos P's sabotadores que você colocou, eles moldam o nosso comportamento, né? Eles tentam moldar, tentam ditar, tem que da forma que tem que ser, coloca uma forma, sendo que quem já nos deu a forma principal foi Deus. É isso aí. E aí, no meio disso, essas influências externas, elas tentam nos moldar,
né? E muitas das vezes nos trazendo, como você falou, traumas. Nossa, quanta gente. Quem é que nunca teve um trauma de parente, de família, de pai, de professor? Quem é que nunca teve? Nossa, De pastor? eu Quem é que nunca teve? eu descobri que a minha orelha estala. Eu descobri que a minha orelha estala na primeira série. Sim. Pois é, professora foi lá e trava, né? A gente ficava de vez em quando de castigo no milho. Hoje não, hoje os meninos aí estão na fase leve, Tá de né? boa, né? Tá de É boa. verdade. Mas os assim, traumas É, não deixam de aparecer, tá? sim. Não, vários, porque hoje Os traumas mudou, né? estão aí. Hoje mudou, hoje grita, hoje fala que o menino é burro, que é sonso, é orelhudo, é cabeçudo, vai falando várias coisas aí, né? Hoje, então, tem que o descontrole emocional existe ainda. São pessoas importantes na nossa vida, né? Que a gente é grato pela vida deles. Só que quando a gente entende e estuda o comportamento humano, a gente não, a gente entende que há uma liberdade, a gente se liberta dessa alienação da forma que eles querem nos moldar. É isso aí, é a forma, né? Na verdade, como você falou, nós já temos uma forma. E aí eles vêm de uma forma querendo resolver a nossa vida, mas nós temos uma forma. É. Essa forma, nós só entendemos dela quando nós sabemos a nossa identidade. É isso aí, esse é o ponto. E aí, quando eu sei a minha identidade, eu sei para que eu estou aqui nessa terra, eu sei a autoridade que eu tenho quando eu falo, eu sei aonde que eu posso alcançar terra, mar e ar. Eu posso dominar sobre todas as coisas, sobre todos os animais. Isso Deus nos fez dessa forma. Desse jeito. Para dominar sobre todas as coisas. E aí eu venho com rebeldia e não com autoridade, tentando fazer isso de uma forma, às vezes, insábia, de uma forma, às vezes, que não tem sabedoria. E aí eu preciso de adquirir essa sabedoria, esse entendimento, para quê? Para agir dentro do meu lar, para agir dentro da minha família. E tá tudo certo, porque foi o que eles tiveram de conhecimento, de acesso também. Só que hoje, cada dia mais, a gente está numa busca de se conhecer. E só existe um caminho, que é fazer o caminho de volta para restaurar a verdadeira identidade. E entender o propósito que Deus nos criou, sabe? Porque nessa caminhada chamada vida, essa identidade ela vai se perdendo. Porque esses pesos aqui que a gente está falando, né, vão tentando moldar o que a gente precisa ser ou não através das dores deles, dos conhecimentos que eles tiveram. E a gente vai passando, replicando isso para os nossos filhos e vai indo gerações por gerações. Então, por hoje está cada vez mais acessível para nós, que antigamente não era tanto para os nossos pais. E hoje está mais acessível para que nós possamos cada vez mais buscar conhecimento e entender de fato quem nós somos. Entender essa verdadeira identidade, ser restaurado e estudar. Estudar sobre o comportamento humano, estudar sobre como nos comportar, como mudar, o que é que Deus fez para nós, o que é que Ele tem, o pensamento dele ao nosso respeito. Está ali na palavra, está ali no manual. Ele deixou que os pensamentos dele são maiores e melhores do que os nossos. Os planos dele são maiores e melhores. Tem todas as promessas que Deus deixou para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todas as pessoas ali na palavra de Deus. Então, o que falta muito é a gente buscar, estudar nesse conhecimento, sabe? Para se libertar. Eu, tirando a religiosidade, Gisele, agora, de qualquer situação, eu falo com os mentorados que não há casamento sem o fortalecimento do Espírito. Não há. Sem a atração do Espírito Santo de Deus para dentro de um casamento. Nós somos o Espírito. Nós somos um Espírito que habita num corpo. Então, se nós entendermos a vida dessa forma, nós vamos metrificar as nossas emoções, que está ligado à alma. Exato. Que é ela que vai ser julgada. Que é ela que vai ser julgada, porque o corpo volta para a terra, o espírito volta para o Senhor. E quem vai ficar aqui para ser julgado? A alma. É a alma. Então, eu preciso de fazer o que hoje? Eu preciso de guardar o meu coração. Porque do coração saem as emoções. E as emoções estão ligadas à alma.
Então eu preciso de entender isso. Quando eu entendo isso e começo a metrificar isso, colocar isso em cada lugar, eu entendo que eu preciso de trabalhar com os meus sentimentos e colocar eles no devido lugar. É isso aí. Quando eu entendo isso, tenho esse conhecimento, eu entendo sobre essa questão toda que a gente está falando do comportamento aqui também, ninguém mais vai ditar o destino. Não. Já existe esse destino que Deus nos criou, trazendo essa parte. Você falou, gente, é espírito. É, isso aí. Já existe esse destino. Só que a alma, com aquilo que ela recebe, ela se perde. E aí, no meio do caminho, essa alma é conduzida pelo que os outros acham que é melhor ou não para a sua vida. Aquela circunstância, né? E aí você se perde do seu destino. Eu falo que o si, parece que o si é do demônio. Ah, mas se você vai fazer alguma coisa e alguém vira, mas se... Ai, que aí você vai fazer outra coisa, mas se... Então a gente precisa de entender qual é a voz que eu estou escutando, né, Gisele? Qual a voz que eu estou escutando? Eu tenho que calar 5 vozes na minha vida. 4, meu amor. 4 vozes na minha vida. 4 eu tenho que calar 4 vozes. 4 vozes eu tenho que calar e eu tenho que ser expert em escutar elas. Eu tenho que conhecer elas. Porque senão eu não consigo calar elas. E aí, quando eu não consigo calar as 4 para escutar uma para me levar ao meu propósito, que é a de Deus, eu faço o que comigo? Eu me saboto. Eu me saboto, sabe como? Escutando a minha voz, escutando a voz dos outros, escutando a voz do diabo. As emoções, querendo ali, né? E as emoções elas me levam a sarjeta. Olha só quantos e quantas pessoas aí perdem tanto em jogo de azar. É quem tá levando eles assim? Tudo emocional. Quantos casamentos estão acabando por causa desses jogos? Tudo emocional. Então, nós precisamos de nos preocupar com o que tem que ser preocupado. Não digo nem preocupação. Eu acredito que é um descanso que o Senhor dá para quem está assistindo isso daqui em fazer o quê? Em fazer o que tem que ser feito. Exatamente. E isso, quando a gente consegue já acessar sobre essa área que a gente já está falando aqui, a gente já está num outro nível. A gente já conseguiu alcançar um outro nível de maturidade, um outro nível ali que a gente iniciou falando, né? No nosso casamento. E aí a gente consegue estar bem conosco, nos conhecendo, que é a identidade sendo fortalecida, entendendo que existe um favor do Senhor na nossa vida todos os dias, no presente aqui, ó, fortalecendo, que é a única certeza que a gente tem, sabe? E aí a gente consegue entender que existe um comportamento que ele precisa ser transformado e mudado todos os dias, se ele estiver disfuncional, e todos os dias mesmo é se vigiar mesmo, é se observar, porque muitas das vezes o ciclo repetidor ele quer acontecer, porque é toda a informação que eu tive até então, naquele momento, tá com esse caminho feito. E qual é o novo caminho que eu estou fazendo? Para poder fazer novas atitudes, novos comportamentos, para que eu possa investir no meu casamento de uma forma saudável, sabe? Para que eu consiga, de fato, quebrar e romper todo o ciclo emocional que me aprisiona no passado, com aquelas porcentagens que você colocou. Para assim a gente desfrutar de um presente e sim poder sonhar com a visão, porque aí entra a fé, que é o futuro. A fé é literalmente o futuro, porque a gente não vê. Verdade. Mas a gente crê que existe um Deus que ele quer realizar na nossa vida. Verdade. Porque ele é um pai e ele quer superabundar sobre todas as coisas que nós temos ainda de conflitos internos dentro de nós. Então, é entender que existe essa libertação, entender que existe um perdão, é entender que existe, né, todos os dias que é necessário a gente se perdoar o nosso próximo, sabe? Amar, porque é a decisão, o perdão também é a decisão, nós não vamos entrar profundo nele. Nós falamos aqui do vingar, e o vingar é muito ligado ao perdão, que é sobre a semente que você falou. Na verdade, se você for olhar para o ponto positivo, quando você perdoa uma pessoa, você está vingando aquela pessoa. E aí? Exato. Eu estou olhando a vingança pelo ponto positivo. Porque tudo que você poderia fazer era o quê? Era entregar dobrado para ela uma vingança negativa. Nossa.
Então, a primeira vingança é o perdão. A Olha que primeira vingança. incrível, olha que incrível. É. Só que assim, vai ter pessoas Essa- que vai ter que parar para entender o que a gente está falando. Sim, mas olha só como que é libertador. Quando você entende isso, você fala assim, que quando eu perdoo, eu tô dizendo assim, ó, você não me governa mais. Quer vingança melhor que essa? Sai fora. Então, nós estamos falando sobre o que é vingar, e não sobre você pensar no que mudaram muitas coisas da forma da vingança aqui no Os nosso... drives que a gente tem instalado sobre vingança é o que sobre está na sempre- novela, o que está em filme. Nossa, vou fazer o mal, a maldade. Cara, tem coisa melhor do que entrar nessa parte da vingança, é perdoar. Perdoando. A pessoa vai ficar louca. Como pode? Eu fiz tanto mal, eu fiz isso. E ela tá me liberando. E aí eu pego e falo, Peraí. você não me governa mais. Veio um insight agora sobre o perdão. Eu lembro uma vez que nós perdoamos um amigo nosso por ele ter feito algo que desagradou a gente. E nós perdoamos eles na maior naturalidade. Foi papum. Nós perdoamos ele por causa que nós considerávamos ele como amigo. E o que aconteceu? Ele se afastou da gente. Sim. Se afastou totalmente, porque o perdão, ele constrange o pecado. O perdão constrange. E luz e treva não vive junto. Não vive. E a pessoa se sente totalmente fora mesmo da caixinha ali. E eu não carreguei ninguém. Muitas das vezes ele pode estar me carregando até hoje, né? Pois é. Mas eu não carreguei ninguém. Eu tô livre, leve e solto. Quando eu decidi perdoar meu pai, perdoar quem me magoou, me machucou, quando você decidiu perdoar, nós liberamos isso, sabe? Nós tiramos esse peso e a vida se tornou tão leve em todas as áreas. A gente desfrutou disso. Então a gente sabe o que a gente está falando, né? Então a palavra-chave que você deixa pra gente aí, você falou, Gisele, a vingança, a pior vingança que existe. Não, a pior vingança não. A melhor vingança que existe é o perdão. É isso aí. É a melhor. Mas e quando a gente já acessa tudo isso, a gente já acessa... Olha só, até dei uma passeada que a gente começou lá falando do favor e foi entrando, né? E nesse favor tem a parte de Deus e você entende. E aí você vai investindo no seu casamento, que as coisas... Olha só, você vai se libertando do passado, das emoções, você vai rompendo. Aí vai vir as crises. Aí vai vir crise, aí você rompe ela dentro de você primeiro para você sair. Fique indignado com aquilo. Não aceito isso, não aceito o que eu tô vivendo, não aceito. E eu vou fazer alguma coisa para mudar. E aí vem a autorresponsabilidade ali junto, eu vou mudando. Aí a gente identifica que o que veio nos moldando, né? Tentando nos sabotar ao longo desse período, que são os sabotadores, tentando decifrar qual é o nosso destino, sendo que a gente já só fazer o caminho de volta, restaurar a nossa verdadeira identidade, porque já tem um destino pra gente. A gente entende que há um propósito. E aí a gente começa a transbordar. Aí vem o transbordo. O poder do transbordo é sobre legado e multiplicação. É sobre fruto. Sabe? E a gente só consegue frutificar, multiplicar, quando a gente passa por esse período que a gente falou agora, que é o perdão, que é o libertador. Porque perdão é fruto. Por isso que a gente falou da vingança, da semente, vingar ali na terra. Ela passou por processos de dores, assim é o perdão. Você passa por um processo de dor, você não quer, você tá com a raiva, você tá cheio da razão, que o perdão não tem nada a ver com isso, que é decisão. Mas você tá cheio de sentimentos, você tá cheio de mágoas, e você tá rompendo até você chegar ao ato e falar assim, não, eu libero o perdão. E aí eu tô vingando, tô nascendo, tô crescendo, tô me libertando. E aí, de fato, vai virar um lindo fruto. É isso que é a vingança, entende? Então, vai nascer um lindo fruto. E através dali, eu começo a transbordar, porque as outras áreas vão ser liberadas, as outras áreas vão ser destravadas. E aí, eu vou começar a deixar um legado com um propósito. E multiplicar nos nossos filhos. Multiplicar para outros casais continuarem, né, o legado que através dos nossos filhos também. Olha que coisa interessante. O transbordo, o que eu aprendi com o transbordo é quando você sente que você está transbordando. Quando você começa a ensinar para quem vai ensinar para outra pessoa. Para outras pessoas, elas aprendendo, você está transbordando. Sim, porque é muito mais importante a gente saber fazer o próximo multiplicar também, do que simplesmente eu só multiplico. Eu só multipliquei aqui, que a Bíblia também fala,
multiplicar nessa terra, que é os filhos, que são os frutos. Eu só multipliquei aqui e pronto. Não, eu sei fazer com que eles também façam a multiplicação. É isso aí. E aí isso é transbordar. Isso é deixar o legado e isso é transbordar. Né? Como que o transbordo ele mostra que a gente venceu a nós mesmos, né, Márcio? Porque muitas vezes tem uma vozinha aqui dentro, que é a voz que você falou pra calar, que é desafiadora. Ela o tempo todo fica querendo falar aqui na sua mente que você não consegue, que você não é capaz, por isso, por conta das crenças, das dores. E essa vozinha fica aqui dentro, né? E quando você vence essa vozinha, ai, você fala, meu Deus, tô livre. Ela é gigante. O bom é saber ressignificar rápido e saber quem tá falando. E aí quando eu vejo isso, eu vejo que eu resolvi o maior problema. Sabe qual é o meu maior problema? Sabe? Você sabe, claro. O maior problema sou eu. É isso aí. Então deixa eu resolver o que tá aí dentro aqui, né? Eu resolvendo esse problema no mundo, eu vou resolver muita coisa, né? Sim, porque quando eu resolvo o meu interior, tudo ao meu redor começa a prosperar. Eu resolvo muita coisa. É resolver o interior. É o interior que te trava. É o interior que te paralisa. É o interior que paralisa de você ter um casamento feliz, saudável, leve, viver feliz. É o interior. Então, se ele tá resolvido, acabou. Já era. Bora prosperar, em todas as áreas. Então dá até para fazer um aviso para quem chegou até aqui, né? Para quem chegou até aqui, saiba que você pode resolver um problema para a humanidade. Qual é o problema que você pode resolver para a humanidade? Se conheça. Aprenda a escutar você, aprenda a escutar a sua voz, aprenda a escutar quem fala com você, para que você consiga transbordar na vida de alguém. Exatamente. E eu quero deixar uma mensagem aqui final, eu quero ler essa, para não perder nenhuma parte. Pode ficar à vontade, meu amor. Que é assim, ó, a crise, que tudo que a gente já falou aqui, tá? A crise é o parto do seu novo eu. Olha só. A gente acabou de falar. Então, você não aceita essa crise, né? Você cura esse interior seu, não aceita. Você sai, fica indignado, não aceito. Né? E aí eu tenho autorresponsabilidade para mudar os comportamentos, mudar o que eu tenho que fazer, precisa ser feito. Então, a crise, ela é o parto para o seu novo eu. O perdão é o ar que te faz respirar de novo. Uau! Ele deixou esse ensinamento pra gente. E o favor de Deus é o vento que te leva para onde você foi criado para estar. Pega essa, galera. Que lindo, né? Meu Deus. Que sensacional. É isso aí. É isso. É sobre isso, né, meu amor? Eu acho que por hoje tá bom. Exatamente. É muita informação, já tá bom. Eu quero que vocês coloquem tudo em prática. Repete, volta e tenta entender. Se caso tiver alguma dúvida, só perguntar. A gente está aqui para tirar suas dúvidas. A gente não está aqui para confundir ninguém. A gente está aqui para trazer clareza e liberdade espiritual, emocional e física na vida de vocês, no casamento de vocês, porque um dia nós não tivemos essa facilidade de ter alguém hoje que possa me conduzir a uma vida extraordinária. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos um método, nós seguimos um método que funcionou em nossas vidas. E esse método se chama Casais Conscientes. Esse método ele te leva a um novo patamar, a uma nova experiência no seu casamento. Faça essa degustação e depois comente o que aconteceu na sua vida, porque não é sobre nós, é sobre você. É isso daí. Então chegamos ao fim de mais um episódio. Viva o seu novo eu, resolve o seu interior, tá? Decida perdoar para você ficar leve, para você fluir em todas as áreas e prosperar. Entenda que você é a pessoa que vai fazer essa decisão por você e mais ninguém pode fazer isso. Então decida viver no favor de Deus e flua nessa fonte inesgotável que é Ele. Flua deixa esse vento te levar para o seu destino, para onde você de fato foi criado, para viver com propósito. Viva o seu casamento com propósito, sabe? Desfrute, né, meu amor? É isso aí. Daquilo que ele tem. Crie essa crise dentro de você, né?
Hoje você aprendeu aqui que você pode criar essa crise dentro de você e você pode vingar. Vingar. Dar fruto, Dar nascer. frutos, nascer, perdoar e começar um novo caminho. Sabe por quê? Porque tudo muda Quando eu mudo. É isso. Um beijo grande. Até o próximo episódio. Beijo pra vocês. Gratidão por mais um episódio junto conosco. Tchau, tchau. Tchau.